Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Enfim, é, a aula de hoje ela tem como intuito, né, passar para vocês, dar uma introdução aí aos posicionamentos radiográficos em equinos, certo? É bem interessante, né? Algo que a gente já abordou em sala, sendo que é algo que, em sua maioria das vezes, não é realizado em um hospital, em uma clínica veterinária. É o tipo de exame, é o tipo de paciente que geralmente você vai até ele, né? Como a gente já debateu em sala, como vocês podem ver aí nessa imagem, se faz o uso do aparelho móvel, né? Onde cabe a gente analisar alguns pontos importantes ao se utilizar esse aparelho, em qual animal a gente vai estar utilizando, em qual animal a gente vai estar fazendo o exame. Por que da importância da gente fazer essa diferenciação? Porque você tem um parâmetro, você tem uma técnica específica para equino, para um cavalo, para uma égua, por exemplo, e você tem um parâmetro, você tem uma calibração diferente para fazer, por exemplo, de um cachorro, de um gato, certo? São estruturas diferentes, anatomias diferentes, né? Que exigem esse cuidado do profissional, certo? O que é que nós devemos levar em consideração? Primeiro, o tamanho do animal, certo? Qual é o tamanho da estrutura? Porque isso vai influenciar não só no parâmetro técnico, ao aplicar a dose, em questão de distância, em questão de dose, em questão de colimação, mas inclusive na questão da contenção do animal. Por quê, Davi? Existem animais, assim como os animais de pequeno porte, existem animais de grande porte que são extremamente dóceis, enquanto outros animais, eles podem não ser tão dóceis assim. Como a gente já citou na aula anterior, que quando o animal ele está com dor, ele não tem como falar. Então, como é que ele demonstra essa dor? Sinais de irritação. Sinais de irritação quando ele realiza algum movimento que force aquela região. Sinais de dor e irritação quando alguém toca naquela região, certo? Então, é um dos parâmetros que nós precisamos analisar antes de realizar o exame. Ou seja, quais são os sintomas que o animal vem apresentando, que o animal está apresentando. Baseado nesses sintomas, e claro, no tamanho do animal, e muitas vezes não só pela lesão, mas o animal em si pode ser um animal agressivo, que precise de contenção, certo? A sedação do animal pode ser uma possibilidade a ser estudada. Lembrando, a sedação ela tem que ser realizada com a presença de um médico veterinário. Afinal de contas, como nós já debatemos, assim como nós seres humanos possuímos condições que devem ser calculadas e levadas em consideração antes de uma sedação ser cogitada, ser aplicada, os animais também. Questão de peso, tamanho, histórico de saúde. O animal ele pode ter um histórico de algum tipo de doença que a sedação ou uma determinada dose pode vir a causar uma piora, certo? Pode ser um paciente renal, pode ser um paciente cardíaco, da mesma forma que nós somos, os animais também podem ser, tá certo? E nem sempre a sedação é para você apagar o animal, certo? É um ponto muito importante. Quando a gente fala em sedar um animal, a primeira coisa que vem na nossa mente é: caramba, eu vou colocar o animal para dormir, vou colocar o cavalo para dormir. E não é isso que a gente quer na maioria das vezes. Porque, como eu disse, o animal ele pode estar inquieto porque aquilo está incomodando ele, ou porque tem muitas pessoas ali, tem pessoas estranhas, isso incomoda o animal, causa um ambiente desconfortável, certo? Então, muitas vezes a sedação ela pode ser aplicada em doses menores apenas para
tranquilizar o animal, apenas para relaxar o animal e não necessariamente colocar ele para dormir, vamos dizer assim, certo? Então a contenção do animal, na maioria das vezes o animal ele pode ser contido com um cabresto, certo? Colocando o cabresto, certo? E o responsável ele consegue conter o animal. Em algumas situações podem ser utilizadas baias, por exemplo, para conter o animal, é uma das possibilidades, ok? E um outro ponto que a gente deve levar em consideração é a capacidade do aparelho de raio-x. Como assim, Davi? Um aparelho de raio-x é um aparelho móvel. Nós debatemos isso em outras disciplinas. Um aparelho de raio-x móvel, ele não tem a mesma potência, o mesmo poder que um aparelho fixo. O aparelho fixo, ele está ligado a uma alta voltagem, enfim. O aparelho móvel, ele tem sim um poder de penetração, mas a gente tem que estudar a capacidade desse aparelho. Tanto que existe uma variedade, certo? De aparelhos de raio-x fixos no mercado. Então, vai fazer um exame em um determinado animal, primeiro tem que se estudar a capacidade do aparelho para aquela estrutura do animal, certo? E, claro, a técnica que vai ser utilizada. E outros pontos, a gente tem que estar sempre atento. Preparação do animal. Como assim? O animal ele não vai realizar o exame. É interessante que antes da realização desse exame, o animal ele não passe por situações, momentos de estresse. O animal ele relaxe, ele esteja mais tranquilo para facilitar, sim, a realização do exame. Algumas situações, jejum. Você vai realizar um exame, por exemplo, da região ali abdominal. Isso serve para qualquer animal, tá? Tipo cachorro, gato. A depender, se for um exame marcado com algum tempo, um exame bem específico, é interessante que o animal ele vá em jejum, tá bom? No caso dos equinos, retirada da ferradura, porque como vocês vão ver aqui, são realizadas radiografias do casco do animal, que corresponderia aí ao nosso pé, por exemplo, vamos dizer assim. Então, radiografias do casco, então é interessante que se retire as ferraduras do animal, tá ok? Preparar todo o ambiente, se for necessário uma contenção química, como eu falei para vocês, a sedação, seja para colocar o animal para dormir ou relaxar o animal, tudo isso deve ser preparado com antecedência e deve ser estudado com antecedência, até porque você precisa ter um médico veterinário ali e você precisa ter profissionais capacitados para realizar aquele exame, ou seja, o técnico em radiologia, ok? E se for realizar uma contenção física também, é necessário todo um preparo. Nada disso pode ocorrer de última hora, certo? A depender da situação, do nível do animal, de sensibilidade do animal, certo? Se faz interessante você utilizar algodão nos ouvidos. Às vezes o animal ele pode ter alguma infecção, o animal ele pode se estressar facilmente, certo? Com alguns sons, com pessoas ao redor. E até mesmo o animal, ao ver pessoas diferentes, estranhas, o animal ele pode se exaltar. Então, às vezes, vendar, né, os olhos do animal, né, a colocar algodão no ouvido para abafar o som, para o animal ele não se estressar, é algo interessante a ser estudado. Certo, pessoal? Então vamos lá. As projeções dos equinos, ok? A imagem bonita aí, ó, os vaqueiros de plantão, né? Incidências próprias da terceira falange, certo? Dos equinos. Nós vamos trabalhar com as incidências lateromedial, a dorso palmar ou dorso plantar com apoio em pinças, dorso palmar ou dorso plantar
com apoio sobre o chassi na horizontal, dorso palmar oblíqua, médio e lateral, com apoio em pinça sobre o chassi, e a pálmaro proximal, certo? Ou também chamada de palmarodistal, ok? Vamos lá. Látero medial. Em sua maioria das vezes, o que é que acontece? O membro ele vai estar em cima sobre uma estrutura de madeira, o membro do animal, tá ok? Ele vai estar em cima de uma estrutura de madeira. Essa estrutura de madeira, pessoal, ela precisa ser feita, ela precisa ter uma estrutura específica para permitir, certo? Que a gente consiga colimar e assim a gente consiga também alcançar a estrutura aqui do nosso interesse, certo? Que no caso é a terceira falange do animal. O chassi, ele vai estar centralizado ali lateralmente a estrutura, tá ok? O que pode acontecer nessa situação? O que pode acontecer nessa situação é o chassi, se tiver um apoio nessa estrutura de madeira, ele pode ser encaixado. Caso contrário, se faz necessário que alguém segure o chassi nessa posição, como vocês podem ver, certo? Para que ele consiga captar a imagem. A dorso palmar, com apoio da pinça, o que é que acontece nessa situação aqui? O animal ele vai continuar apoiando a estrutura, na estrutura de madeira, porém, como vocês podem ver nessa imagem aqui, certo? É como se você tivesse uma espécie de pinça de encaixe, onde a gente vai estar encaixando a estrutura, o casco do animal, permitindo assim que a gente consiga captar a imagem, certo? No ângulo que a gente quer. No caso, esse ângulo de 55 graus, certo? O raio ele sempre vai estar indo de forma horizontal e o cassete se baseia naquela mesma forma. Se essa estrutura de madeira ela possuir um encaixe para o cassete, perfeito. Caso contrário, vai se fazer necessário que alguém segure o cassete. Tá aí a importância da imobilização, certo? Você precisa ter alguém imobilizando o animal para que o animal ele não se estresse com a proximidade de pessoas estranhas, certo? E acabe, por exemplo, dando um coice na pessoa. A dorso palmar com apoio sobre o chassi. O que é que acontece nessa situação? O chassi ele vai ser colocado dentro de uma caixa de madeira, certo? Por quê? Porque a estrutura ela vai estar em cima do chassi. Se eu colocar a estrutura, literalmente a pata do animal em cima do chassi, corre o risco de quebrar. Então imagine que é um buck móvel, certo? Então imagine que você tem um buck móvel aí, ok? Onde você vai estar encaixando o chassi dentro de uma estrutura de madeira. E essa estrutura de madeira, ela não vai interferir na imagem, certo? Então você vai conseguir captar a imagem, fazer o posicionamento da estrutura do animal perfeitamente, certo? Sem danificar, assim, o chassi. O que é que acontece? O raio-x móvel, a gente vai precisar fazer o quê? Angular, certo? Em que orientação meu raio vai estar? A gente vai obter essa imagem numa orientação de 45 graus. A grande vantagem do raio-x móvel na veterinária é que você consegue fazer essas angulações com a própria mão, né? Você não tem ele preso a um braço, o que facilita bastante a realização do procedimento. A anteroposterior, aquele mesmo procedimento, ou seja, a estrutura em cima da madeira, ok? Porém, o que é que acontece? O chassi, ele vai estar angulado, ele não vai estar rente com a estrutura, ele vai estar angulado com o casco do animal. Imagine que você está lateralizando,
certo? A pata do animal. E mais uma vez, o raio central ele vai estar incidindo em um ângulo de 45 graus. Aqui, como vocês podem ver na imagem, projeção lateral medial, certo? Onde a gente consegue ver aqui a falange distal e o osso navicular do equino em questão. Projeção dorso proximal, onde a gente consegue visualizar a mesma estrutura, porém, claro, em uma angulação diferente. Detalhe, por mais que o casco esteja próximo, nessas incidências aqui, o nosso foco não é o casco, certo? É a falange distal, a terceira falange. Vamos ser mais precisos nessa situação, nesse exame específico. Outras incidências que nós precisamos nos atentar quando se tratar de equinos são incidências radiográficas para os carpos dos equinos, certo? Aí você imagina, poxa, Davi, onde é que se localizam os carpos dos equinos? Exatamente nessa região aqui, onde vocês podem ver, certo? É a região do carpo. Qual é a grande questão aqui? A grande questão aqui é basicamente somente a região onde você vai estar radiografando. Os posicionamentos em si, a grande diferença é que a partir daqui a gente já pode ter a questão de você flexionar a estrutura, ok? Mas a questão dos carpos mais superior, vocês podem perceber que aqui na imagem o chassi está como se fosse encaixado em um apoio para que a pessoa ela não precise chegar tão próximo assim à estrutura do animal para não causar algum incômodo. Então você tem a projeção lateromedial, ou seja, o raio vai incidir lateralmente, certo? Na estrutura, onde do outro lado alguém vai estar precisando estar segurando o chassi. A outra situação é a projeção lateromedial flexionada. Nessa situação se faz que alguém de preferência, certo? Alguém que já lida com o animal, que possa estimular o animal a flexionar a estrutura, permitindo assim que a gente capte as estruturas, os carpos mais separadamente, mais distais, podemos dizer assim, ok? Observação que isso lembra um pouco a incidência de joelho que a gente faz em uma pessoa, se vocês repararem bem. Diferença é que essas imagens elas são realizadas com o animal apoiado, né, sobre as suas quatro patas. Projeção dorso palmar, que o animal continua com o casco apoiado no chão, porém o raio central ele vai incidir frontalmente a estrutura ao invés de lateralmente, certo? Como vocês podem visualizar bem aí as estruturas, os carpos do equino em questão. Projeção dorsolateral ou pálmaro medial, ou seja, é uma incidência em oblíqua, que mais uma vez vai se fazer necessário que alguém que já lide com o animal estimule o animal ou faça esse movimento com o casco do animal, deixe a estrutura obliquada. A questão aqui também é, se o animal ele tiver com uma suspeita de fratura, é necessário ter muito cuidado a realizar alguns desses movimentos, porque você pode estar causando aí uma irritação no animal, ou seja, colocando o profissional assim em um possível risco, podemos dizer, certo? Você tem uma outra oblíqua para carpos, porém a diferença é que na outra oblíqua a gente vai fazer uma oblíqua a 45 graus. Lembrando, não é o raio que vai estar a 45 graus, a estrutura que vai estar angulada a 45 ou a 30 graus, certo? De acordo com a necessidade de realização do exame aqui. Mais uma vez, só para ficar claro para vocês,
o animal ele vai estar apresentando aí, por estrutura, certo? Tem 4 patas, a cada pata você vai estar encontrando 3 carpos em cada equino, certo? Uma incidência bem interessante, pessoal, da gente realizar nos equinos, certo? São as projeções dorso-proximais. Nessas situações, geralmente, a gente coloca o animal como se ele estivesse de joelho. Então, aquela questão que eu falei para vocês de ter alguém ali que lida com o animal, que consegue dominar, certo, o animal. Porque o que acontece nessa situação? Vai colocar o animal de joelho, o chassi ele vai estar dentro daquela caixa de madeira para proteger. E o raio central vai ser incidido em 3 situações. A primeira, o raio central ele pode ser incidido a 80 graus, né, referente à estrutura. Em outra situação, flexionado da mesma maneira, o raio central está incidindo a 55 graus, certo? E na outra situação, o raio central está incidindo a 30 graus na estrutura, certo? A posição do animal continua sendo a mesma. O que muda é a angulação. Você pode até perguntar, poxa, Davi, mas como é que eu vou saber a angulação? Alguns aparelhos do mercado, em sua maioria, eles já apresentam essa angulação. Conforme você vai angulando o aparelho, ele vai lhe dando lá automaticamente a angulação que você está ali, para que você consiga ser um pouco mais preciso, certo? Uma observação, pessoal, é que nos equinos hoje você tem sua maioria dos exames de diagnóstico são estruturas do sistema locomotor, certo? Não estou dizendo que não se realiza, mas é uma frequência maior que você realize sim as radiografias para visualização dos carpos, dos metatarsos, certo? Dos equinos, por serem as regiões onde se exerce uma maior pressão desses animais, levando em consideração que você tem um número de fraturas, de lesões maior, certo? Mas se é possível também, em muitos casos, se realizar a ultrassonografia, a ultrassom, ajudando também nesse diagnóstico. É muito comum que na veterinária, por muitas vezes, o médico veterinário ele opte por ter a ultrassom como um exame complementar desses animais, certo? Facilitando assim o diagnóstico e, claro, a realização do exame também. A grande diferença é que, em questão de imobilização, muitas vezes se faz necessário você sedar por completo o animal para conseguir realizar, a depender se for um animal de grande porte, certo? Para você realizar com eficácia o exame de ultrassom.